Calma, galera, calma. O Juninho e a Cris deixaram a porta do estúdio aberta. Eu entrei aqui, liguei os computadores, liguei as câmeras e eu vim trazer um podcast especial pra vocês. Na verdade, um outro papo com. Que outro papo? É outro café? Como é que é? Outro café. Ô, o Juninho tá lá dentro, acabei de entregar a piada, droga. Com o patrocínio da Coca-Cola, que eu e o Dirley, dando spoiler do nosso convidado, já abrimos aqui a nossa Coca-Cola, patrocinadora do outro café. E eu trouxe o Dirley aqui pra gente conversar sobre o polo astronômico aqui de Videira. Eu vou começar já, Dirley, com a pergunta mais difícil de todas, pelo menos pra mim. Toda vez que alguém me pergunta, a seguinte pergunta: o que é o planetário que faz parte do polo astronômico? Eu sei exatamente o que é um planetário muito antes de ter lançado aqui, mas é difícil explicar exatamente o que é. Eu chamo de um cinema interativo, um cinema astronômico. Quero saber como que você define o planetário. O Dirley se apresenta pra galera e responde essa pergunta que eu não consigo responder fácil. Olá, boa tarde a todos que estão acompanhando, boa tarde, boa noite, seja em qualquer momento que você estiver acessando esse conteúdo, né? Seja bem-vindo a estar nos escutando e vamos lá respondendo sua pergunta, Pedro. Planetário. Primeira coisa que vem na própria palavra planetas, né? Os primeiros planetários, eles eram planetários feitos de forma analógica, ou seja, tinha pequenas esferas que iam projetando as pequenas luzes que representavam os planetas e você projetava isso num domo, né? Um domo seria metade de uma esfera, né? Então é isso. O planetário vem disso, né? Desse tipo de projeção. O planetário digital daqui de Videira, como o próprio nome diz, é digital. Então você vai usar um grande projetor para fazer essa projeção em domo. Claro, não deixa de ser um grande cinema, né? Só que ao invés de você estar olhando para uma tela plana, você está olhando para uma tela full dome. Né? Você está olhando para cima. E aí você pode trazer também sessões, como nós estamos fazendo agora nesse início, que vão abordar filmes relacionados com astronomia ou ciências afins, meio ambiente e por aí vai. E também você pode utilizar esse espaço para usar simulador de planetários para fazer simulação de céu. Em qualquer época que você imagine, você pode voltar a ver eventos que aconteceram no passado, é, ver eventos aí que vão acontecer no futuro, né, como a simulação de um eclipse, algo nesse sentido, e em qualquer lugar do planeta também. Então, para isso que serve um planetário mesmo, essencialmente. Sem contar que você está trabalhando com divulgação científica e principalmente no ensino da astronomia. Legal, então é praticamente um cinema astronômico, né? São filmes relacionados à astronomia, ou então, como o Dirley disse, a observação do céu noturno, porque muitas vezes a gente não consegue observar o céu noturno porque tá de dia. É bem incrível isso. Então isso também o planetário acaba ajudando. É, então, pro pessoal que tá acompanhando e não sabia, sim, isso que o Dirley tá falando tem aqui em Videira agora. E é justamente por ter vindo esse planetário que agora o espaço, que era antigamente somente o Observatório Astronômico Domingos Forlim, agora é um polo astronômico. Porque além do planetário e do observatório, que sempre teve, faz muito tempo que tem. Quanto tempo? O observatório completa agora em maio, né, esse mês que está entrando, né? 21 anos. 21 anos. 21 anos. 21 anos, então fez agora recentemente 20 anos. Então, além do observatório e do planetário, temos outras coisas. O Dirley fala pra gente o que mais a gente tem no polo astronômico, além desses dois pontos muito fortes e muito interessantes pra gente. Primeiro eu vou falar assim sobre a escolha do polo astronômico de Videira. É justamente porque você cria uma identidade, né? Você fala polo astronômico, você já sabe do que estamos, ao que nós estamos nos referindo, né? Que seria um polo dedicado à astronomia. E de Videira reflete na questão da cidade, né? Então ele é de Videira, ele pertence à esfera pública municipal. E falando sobre as coisas que nós temos lá no polo astronômico, né? Como o Pedro bem lembrou, o Observatório Astronômico Domingos Folim funciona desde maio de 2003, então completando 21 anos agora. E o planetário digital, ele foi o último elemento trazido e inaugurado
nessa última semana, no último dia 25 de abril. E nós temos também ali uma sala de pesquisa e ensino de astronomia, que foi inaugurada já no ano passado. Junto a ela, o Pedro falou, né, da observação diurna, né? Nós temos sim um telescópio solar para fazer observação diurna, e nós temos os outros telescópios também para fazer observação noturna, como já funcionava no observatório. Temos também um relógio solar, que ele vai auxiliar muito na contagem do espaço, do tempo, né? Seja ao longo do dia, seja ao longo do ano também, para as turmas que estiverem nos visitando no período diurno, né? E é claro, o planetário, que seria essa joia para fechamento, né, do polo astronômico, que chegou por último, ele pode ser utilizado sim, tanto de dia quanto de noite, tanto com chuva quanto com sol. Então é um espaço bem dinâmico e de ser aproveitado, né, para a gente trabalhar aqui na nossa videira e toda a região. Então, é muito legal. A gente no ano passado, no metade do ano passado, a gente foi no Simpósio Catarinense de Astronomia, lá em Criciúma, e a gente teve a oportunidade de conhecer o planetário que eles têm por lá. Mas nessa época, o processo, a evolução do projeto do planetário aqui em Videira já estava a pleno vapor, já estava caminhando nesse sentido, né? Acho que até a ordem de serviço, talvez para a base, já tinha sido entregue. Então, o que eu quero dizer com isso é, esse é um projeto muito antigo. Já é um projeto de bastante tempo, que já vem sendo planejado e almejado pelo próprio Dirley, inclusive, há muito tempo. E agora que finalmente se concretizou, melhorando a nossa questão da astronomia em Santa Catarina e em Videira, o primeiro polo astronômico com entrada gratuita, né, de Santa Catarina. Então, maravilhoso. Conta pra gente como foi o projeto disso, como foi encabeçar esse projeto e como é ver isso agora fora do papel, né, na prática. Exatamente. Vamos por partes, né? Sobre a questão do planetário. Então, já é um sonho, claro, bem antigo, né? Desde a época que eu cheguei no observatório, então já tem quase 9 anos, e de pensar em algo a mais que poderíamos ter para trazer mais para as pessoas que visitam o observatório, sejam as escolas, sejam os turistas, né? Então, o que poderíamos ter a mais, né? E aí esse projeto foi se amadurecendo, e quando tivemos uma reunião ali no início da gestão da Valéria Guedes, que é a nossa secretária de Turismo e Cultura, a qual o Polo Astronômico é vinculado, então ela abraçou essa ideia, e aí a gente começou a transformar essa ideia num projeto, né? E daí o próximo passo foi ir atrás dos recursos, né? Nós tivemos o Simpósio Catarinense de Astronomia, que aconteceu aqui em Videira, ele foi no ano de 2022. Foi o nono Simpósio Catarinense de Astronomia e aconteceu aqui em Videira. Foi o segundo aqui em Videira já, né? E nesse simpósio aqui, o nosso prefeito, o prefeito Dorival Carlos Borga, assumiu o compromisso lá, inclusive no último dia do simpósio, é, o compromisso de transformar realmente o espaço do Observatório Astronômico Domingos Forlim no Polo Astronômico de Videira. A partir daí foi então dado início às construções. Então primeiro tivemos as primeiras etapas chegando, no caso da sala de pesquisa em astronomia, depois o telescópio solar, né, mais ou menos no mesmo período. No mês de outubro do ano passado, tivemos a entrega de serviço para início da construção da base do planetário, toda a parte da parte externa também ali, né, que envolve um melhoramento do que nós tínhamos anteriormente, principalmente no período noturno. Então ele é todo iluminado agora, uma iluminação é, baixinha, né, que não atrapalha na visualização, né, na observação. Então, ele foi começado a ser construído ali a partir de final de outubro, início de novembro, e chegando nesse ano, então, a última etapa sendo concluída, né, a finalização da construção, é a parte realmente que envolveu maior quantidade de dinheiro investido. Lembrando que desde o início ali até o final dessa ampliação, a demanda de recursos foi em torno de R$ 1 milhão. Que legal.
desde o dia 25 agora de abril, então a partir do dia 26 foram as primeiras sessões abertas do planetário. Quem está assistindo ainda não foi, com certeza pode fazer a sua inscrição para participar de alguma das sessões. Deixa claro para a gente como fazer essa inscrição e qual é o planejamento para os próximos meses, digamos assim. Como vai funcionar o planetário daqui em diante? Primeiro eu já digo que é uma felicidade grande, nós já tivemos, desde o dia da inauguração até esse primeiro domingo, que foi aberto ao público, nós tivemos mais de 400 pessoas participando de sessões no planetário. É mais de 400 Muita pessoas. gente. É bastante mesmo. Embora que domingo ainda o clima chuvoso atrapalhou um pouco, né? Mas nós estávamos lá, fizemos as sessões. Inclusive, considerando que as sessões são no máximo 45 pessoas, né? 45 pessoas por sessão. Então, se não fosse limitado, o número teria sido incrivelmente maior. Mas teve lotação nas quase todas as sessões? Exatamente. Então, as inscrições elas foram lotadas em todas as Lotadas. sessões. O que nós tivemos até pela questão de início, né? Nós estamos também construindo o sistema de atendimento, né? Nós tivemos algumas pessoas que não vieram, né? Nas sessões, mas senão nós teríamos passado de 500 pessoas no Uhum. atendimento total Nossa. nesse primeiro final de semana, que foi no último final de semana, nos dias 26, 27 e 28 de abril. No próximo final de semana, nós teremos mais 12 sessões. Próximo final de semana, incluindo a sexta-feira, então sexta, sábado e domingo, dias 3, 4 e 5 de maio. E o link para as inscrições ele está disponível lá na bio do Instagram do Observatório. Então é só chegar lá, achar o link e escolher a sessão e vir conhecer o Planetário Digital aqui conosco. Lembrando que ontem, eu estava verificando lá ontem, nós estávamos próximo de 300 inscrições das aproximadamente 500 que nós temos disponíveis. Então, talvez quando a galera estiver assistindo esse podcast aqui, talvez já tenha acabado. Então, se não acabou ainda, corre, faz a inscrição. Se não, espera pro próximo final de semana. Que com certeza, próximo final de semana, ou então os próximos finais de semana, dá para você se inscrever. No final de semana, nós abrimos sempre no primeiro mês, nós vamos abrir o planetário no primeiro final de semana de cada mês, né? Nós vamos abrir o planetário digital e também nós vamos dedicar dias da semana para as pessoas poderem fazer as sessões também, tá? Agora nós estamos trazendo o filme Fronteiras, né, como o próprio nome diz, aborda o nosso conhecimento humano sobre fronteiras e Aborda, literalmente. Aborda. A literalmente borda da aborda, né? fronteira. Então, fala um pouquinho sobre a nossa concepção disso ao longo da história e como que nós fomos evoluindo a partir disso, né? Não falo mais porque senão serão spoilers, né? Não Fica a dica para queremos. vocês irem lá conhecer esse filme conosco. E após um período a gente vai estar trazendo outros filmes, trazendo outros assuntos. A gente já pensou, por exemplo, em sessões dedicadas a crianças, com conteúdo, né, que seja bem adequado para elas também, que seria importante, né? E claro, nós já estamos trazendo também o planetário nas visitas do observatório. Então, as turmas que já fizeram o agendamento conosco, pode ser feito o agendamento lá pelo nosso WhatsApp do Observatório, ele está também disponível lá como botão lá pelas nossas redes sociais, tanto lá pela página do Facebook, quanto lá pelo Instagram. É só procurar Polo Astronômico de Videira que você já vai encontrar lá o local e também já vai ter o nosso contato lá. Lembrando que a agenda do mês de maio para as escolas já está fechada e nós estamos trabalhando já na agenda do próximo mês. Não temos mais vaga para maio para as escolas. Legal. Legal, mas legal porque mostra que tem um incentivo, ele tem uma procura, tem uma demanda, né? Mas enfim. Então, também imagino que caso seja um dia que tá chuvoso ou que o céu tá fechado, também provavelmente vai ter observação, conforme eles forem se organizando, vai ter observação também nesses dias, né? Isso, a parte boa é que, né, no período passado, quando nós tínhamos um tempo chuvoso ou muito nublado, muitas escolas elas cancelavam, né, a visita ou transferiam para uma próxima data, justamente porque nós dependemos para fazer observação com o telescópio de um céu bom, né, um céu aberto. Então, essa parte com o planetário você não precisa mais fazer cancelamento.
Você pode vir, fazer a sessão, a gente consegue fazer uma observação muito boa utilizando o simulador de planetário, sem contar numa sessão do planetário digital mesmo, algum assunto bem interessante e sempre relacionado com o que as turmas estão estudando. Certo, perfeito. Agora uma pergunta um pouquinho mais, talvez difícil de responder, talvez não. Digamos que a nossa, então, secretária de Turismo e Cultura, Valéria Guedes de Freitas, viu os dados, viu a telemetria ali da quantidade de gente que com certeza vai ser um número cada vez maior sendo atendida ali pelo planetário e pelo polo astronômico como um todo. E ela diz assim, o Dirley, qual é o próximo investimento? Pelo menos se dependesse de ti, qual seria o próximo avanço que a gente pode esperar, talvez? Não dizendo que não tá tendo avanço, né? Já tá muito legal. Mas qual é o teu sonho para um próximo investimento no polo astronômico daqui de Videira? Tem tanta coisa legal, né? Tem. Tem tanta coisa bacana. Então, a gente estava conversando e surgiram algumas ideias, né? São ideias, e essas ideias elas vão ser colocadas como projetos, né? E a gente vai atrás de recursos, né? A gente pensa numa das coisas que podem ser feitas, né? Até pelo uso e a demanda de energia que está aumentando dentro do nosso espaço, né? Pelo consumo dos equipamentos, né? Do observatório e do planetário, a gente vai pensar em talvez captar energia solar para fazer o abastecimento da energia gasta lá no observatório. Então é um projeto de futuro, né, para o nosso espaço, pensando também nessa conexão, né, com o meio ambiente, com energia limpa, né, que seria algo muito bom nesse sentido, né? E claro, outras coisas que a gente vai buscando, como num projeto para médio prazo, que é utilizar talvez os telescópios e fazer transmissão do telescópio para a cúpula do planetário. Então, no momento de eclipse, um Hum, eclipse lunar, por exemplo, ao invés de cada olha. pessoa estar olhando lá no telescópio para fazer observação, né, e conseguir ver a Lua, a gente poderia estar trabalhando e projetando a Lua lá no domo do planetário, né? Então, 45 pessoas poderiam estar vendo por vez lá, né? Ao invés de uma pessoa estar olhando de cada vez no telescópio. Muito interessante. Seria muito legal. Eu provavelmente vou te ajudar nesse quesito aí. E sobre a questão dos painéis solares, a parte ecológica, a parte de pensar no meio ambiente, ela está muito relacionada com a astronomia e com a ciência como um todo, né? Então faz muito sentido isso. Vai ser muito legal se poder clamar por isso, né? Poder dizer que o observatório tá pensando também dessa parte ecológica. Assim como uma preocupação grande também é a questão da poluição luminosa, né? Então o observatório está no meio da cidade, então não daria pra gente esperar um céu perfeito, com as condições perfeitas, mas já é um céu muito bom aqui na nossa região. E é uma preocupação que a gente tem que ter, né? Tanto a parte ecológica de usar energias renováveis, como também a parte de pensar no meio ambiente com relação a gastar menos eletricidade com iluminação, que ainda, além de gastar muita eletricidade e poluir o meio ambiente, também estraga o nosso querido céu para fazer as visualizações astronômicas. Deixa eu contar uma coisinha para vocês, não conte para ninguém, tá? A gente tem uma ideia que seria um outro projeto já pensado e agora a gente vai pensar na viabilidade dele, que foi até sugerido por um astrofotógrafo bem conhecido aqui em Santa Catarina, meu querido Samuel Miller. E qual que seria essa ideia de você deixar um espaço mais longe da cidade, e nesse espaço construir um piso, deixar energia elétrica disponível para as pessoas que queiram fazer astrofotografia, né? Para as Hum, pessoas como alguém que eu conheço que eu está não aqui sei na minha quem que é. frente, né? Que Eita. gosta de fazer astrofotografia. Então seria uma poluição luminosa praticamente nula. Então a gente tem que achar um local assim dentro aqui do nosso município e que tenha essa viabilidade para a gente fazer um espaço desses, né? E pode termos encontros de astrofotógrafos ou, né, ser explorado para fazer até inclusive observações astronômicas, né? Lá, e então com um céu mais escuro você consegue melhores fotografias. Isso é legal. Legal, perfeito. Queria agradecer então tua presença aqui no meu podcast que eu comprei agora aqui do Juninho e da Cris. Eles nem sabem mais o que eu tô fazendo aqui. Depois eles descobrem. Então, obrigado, Cris e Juninho. Obrigado a Coca-Cola também pelo oferecimento desse podcast.
E, e é isso. Deixe suas palavras finais, o Dirley, seus pensamentos sobre a ciência, sobre a astronomia. O que você espera da astronomia em Santa Catarina, no Brasil, no mundo, para os próximos tempos? O que eu espero é que a gente tenha cada vez mais espaços como esse que nós temos aqui em Videira. E eu sei que muitas cidades gostariam, ou muitas associações ou pessoas gostariam de ter esses espaços em suas cidades. Então fica a dica para quem é de Videira, para quem é de região, que está aqui pertinho, venha e aproveite e usufrua desse espaço que nós temos aqui, que é bem, bem legal mesmo, e que vai ter um ganho muito grande, não só para Videira e para a região, mas também para as crianças, para as pessoas. Quem sabe a gente, né, com o nosso espaço aqui, a gente não possa estar também é, influenciando ou dando oportunidades para que algumas pessoas, algumas crianças saiam daqui de Videira e vão trabalhar com astronomia, com astronáutica, graças a um incentivo dado aqui por nós aqui do Polo Astronômico de Videira. E se for lá no planetário, se for no observatório, se fizer uso de algumas das ferramentas do observatório, gostou, achou interessante, tá aqui na minha camisa, Clube de Astronomia Pálido Ponto Azul. Pesquisa no Instagram, eu acho o nosso perfil lá, tem um link para entrar no grupo do WhatsApp. A gente recebe membros, é bem tranquila a entrada, começa a fazer parte, fica sabendo dos nossos eventos, conhece a gente, começa a trabalhar um pouco com astronomia, trabalhar eu digo, mas Participa dos grupos de participar, estudo também, né? grupos Aprende de um pouco estudo, mais. e vai se inteirando com o grupo, daqui a pouco começa a participar das reuniões e tá aí gerando conteúdo, materiais e ajudando a gente a divulgar a ciência e divulgar a astronomia pelo mundo, principalmente aqui na nossa cidade.